Irmãos, nesses últimos meses, nas minhas leituras devocionais, eu tenho focado bastante nessa carta de Pedro e eu tenho aprendido muito com Pedro, né? Pedro viveu aí há alguns milênios atrás, mas eu tenho muito aprendido com Pedro. Recentemente eu mandei até um videozinho para vocês, porque nós vivemos num contexto onde as pessoas sabem tanto, né? Todo mundo sabe tanto, todos os detalhes sobre cada texto, discutindo posições, escatologia. São assuntos interessantes, mas às vezes quando a gente vê algumas exposições, principalmente da internet, parece que as pessoas falam com tanta arrogância, uma jactância, uma forma de falar como eu sei tudo, aquela visão está errada, aquela visão está equivocada, né? E um dos textos que me chamou a atenção, que eu até citei para os irmãos aqui, né, que Pedro tem me ajudado muito, 2 Pedro 3,16, ele diz assim, olha, Paulo escreve algumas coisas que são difíceis de entender. Aquilo mexeu comigo, porque eu fiquei pensando, poxa, se Pedro, que viveu junto com Paulo na mesma época, se encontraram várias vezes, tem essa humildade de chegar e falar, olha, Paulo escreve coisas difíceis. Aí você vai abrir um vídeo, vai ver alguém falando, não, porque isso aqui está exatamente dessa forma, quem pensar assim está errado, irmãos. Eu entendo que o Espírito Santo nos direciona para a interpretação correta daquilo que é essencial, mas a palavra de Deus ela é difícil, irmãos. Eu não posso aqui chegar no alto da minha arrogância e falar, é facinho, tudo tranquilo. Se fosse fácil, havia uma denominação. É difícil, irmãos. É difícil, nós temos que ter muita humildade para a leitura e para a interpretação da palavra de Deus. E além de ter aprendido muito com Pedro, eu aprendi muito sobre comportamento também, porque é muito comum quando nós estamos aí diante de pessoas com certa dificuldade de conter as suas emoções, e elas descansam naquela ideia de que, olha, eu sou assim mesmo, eu sou explosivo, eu sou sanguíneo como Pedro. Irmãos, vocês não têm noção como isso me irrita de certa forma, porque de que Pedro você está falando? Do Pedro que não foi convertido? Ou do Pedro do livro de Atos? Do Pedro das suas epístolas? Porque eu concordo que o Pedro, antes de conhecer Jesus, é aquele que para qualquer coisa puxava a espada, é aquele que para qualquer coisa falava uma coisa, não, eu sou Pedro mesmo e falei, pronto. Mas convido a vocês a conhecerem o Pedro, não dos evangelhos, o Pedro do livro de Atos e das cartas apostólicas. Esse sim, ele se converteu. Então, irmãos, talvez se você está usando aquela desculpa de que eu sou assim mesmo porque Pedro foi assim, talvez você está sendo só chato mesmo, porque Pedro ele se converteu, ele mudou de vida. Tente mudar de vida você também. Tente ser uma pessoa melhor. É para isso que nós somos chamados, para ser uma pessoa melhor e não para descansar nos nossos pecados de antigamente. Eu tenho certeza que Pedro não puxou a espada para ninguém no livro de Atos. Pedro não puxou a espada para ninguém. E nós vemos uma carta aqui, onde o Pedro já, próximo da sua morte, né, Jesus havia profetizado que ele seria morto. Nós vemos um Pedro corajoso, é verdade, um Pedro que mantém as suas características de liderança, mas um Pedro manso, um Pedro humilde e um Pedro que sabe aquilo que está fazendo e sabe a quem ele está servindo. Então o contexto da carta de Pedro, irmãos, ele é um contexto muito difícil, né? Esse texto que nós vamos ler aqui foi escrito aproximadamente aí por volta do ano 65, 67. E como os irmãos sabem, a igreja nesse período estava sofrendo uma perseguição muito grande por parte da igreja romana. Por parte do Império Romano, não havia igreja romana ainda. Por parte do Império Romano, e essa perseguição fez com que eles se espalhassem mesmo, né? Inclusive, se você observar, não é o texto que nós vamos usar, mas já no comecinho, quando Pedro fala essa carta, né, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos, né? Algumas traduções trazem essa diáspora aí, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, enfim. Pedro escreve para essas pessoas que estavam fugindo realmente do Império Romano, fugindo por medo de serem assassinados de fato, né? E como essa dispersão ela foi importante, porque enquanto essas pessoas fugiam, eles também levavam consigo a semente do Evangelho. O Evangelho cresceu por lugares. Por isso que nós muitas vezes comentamos que quanto mais perseguidos os cristãos são, mais o Evangelho cresce. Olha como que é a lógica de Deus. Quanto mais perseguição, maior o crescimento do Evangelho. Talvez hoje nós vivemos um tempo um pouco mais frio com respeito à fé, porque embora alguns digam que é uma perseguição, a perseguição ainda é bem fraquinha. Talvez ainda vá crescer, mas a perseguição de hoje, pelo menos aqui no Brasil, tá? Estou falando em termos de Brasil. A gente sabe que são países aí que
são feia a coisa. Mas em termos de Brasil, nós ainda vivemos uma certa tranquilidade. Talvez uma perseguição mais psicológica, né, mais nas universidades, muitas vezes, mas como cristãos nós temos essa liberdade. E Pedro, ele não foi diferente, né? Pedro, ele escreve nesse contexto onde essa perseguição estava acontecendo. Começando aqui a nossa mensagem, eu chamo a atenção aqui, porque o versículo 13, que é onde nós vamos começar aqui, ele começa com portanto. Embora seja um tópico novo, esse portanto é que Pedro estava explicando acerca da salvação, tá? Pedro estava falando algumas coisas aqui nos versículos anteriores sobre os profetas que falaram usando o Espírito de Cristo, né? Uma forma também de se referir ao Espírito Santo. E ele começa aqui esse portanto. Tá? E o primeiro versículo ele diz assim: portanto estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. É importante você ter algumas traduções para comparar, e eu trago isso aqui para os irmãos também, porque o tempo verbal aqui é um pouquinho diferente em algumas traduções. Tá? Eu trouxe 2 exemplos aqui. Por exemplo, ao meio da Revista e Corrigida de 69, ela traduz assim a segunda parte: sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Dá uma ideia de uma graça que foi feita antes. Ao meio da Revista Atualizada de 93, esse mesmo versículo, ela traz assim: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E a NVI, que já é um pouco mais atual, de 2000, ela traz esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Eu sei que isso é um prato cheio para os críticos bíblicos, falam, tá vendo? A Bíblia contém erros de tradução. Irmãos, a Bíblia contém aquilo que é essencial e não há erro na palavra revelada. Não há erro, não há erro. O que acontece é que algumas traduções, elas sofrem modificações por contexto, tá? O fato aqui é que a graça foi dada e também será dada quando Cristo for revelado e também quando Cristo voltar na sua segunda vinda, tá? Então não usem desses argumentos que algumas pessoas distorcem para falar, tá vendo? Essas diferenças de traduções, um corta um texto, outro coloca. Irmãos, o que é sagrado é a revelação que foi escrita originalmente. Nós temos traduções, tá? Traduções têm que ter um certo cuidado. Mas nós entendemos que muita gente morreu para que você tenha essa Bíblia na sua mão hoje. Então respeite as traduções. Respeite as traduções. João Ferreira de Almeida, NVI, são pessoas que trabalharam duro para que nós tivéssemos a Bíblia em português nas nossas mãos, tá bom? A primeira parte, então, né, começando aqui dando sequência, eu intitulei de Não tome a forma do mundo. Acompanhe comigo o versículo 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Irmãos, muita atenção nessa palavra não se deixe amoldar, porque é a mesma expressão que Paulo usa lá em Romanos 12, não vos conformeis com o padrão desse mundo. O que é conformar? É ter a mesma característica da água. Por exemplo, qual é a forma que essa água tem? Essa água está em uma forma cilíndrica, porque ela se conforma com o meio ao qual ela está. A Cris, ela fez um exercício interessante quando ela colocou um vaso aqui. Ela colocou a água, ela tomou a forma de um cálice, ela continua enchendo aqui durante a nossa vigília, e aí ela tomou a forma do cilindro. Então, a água, ela toma a forma do meio que ela está. Nós não podemos ser dessa forma. Esse é o recado, né, dessa palavra não vos conformeis. O mundo tem uma forma, e nós sabemos que a forma do mundo é errada. Mas quando nós, como cristãos, nós estamos num ambiente onde há fofoca, onde há a famosa roda dos escarnecedores, e nós tomamos a forma desses escarnecedores, nós estamos fazendo o contrário daquilo que tanto Pedro quanto Paulo falou para que nós não fizéssemos. O cristão tem que ser aquele, eu não vou falar que é aquele que todo mundo chega e fala, chegou o chato. Falou, não, chegou o cara de respeito. Aquele que você chegou no meio de uma roda de conversa, de estão falando asneira, estão falando coisas malas da palavra, eles vão sentir vergonha de continuar falando. Por quê? Porque sabe que você se posiciona. Então, isso é não tomar forma. Então, quando o apóstolo Pedro, ele diz que nós não nos deixemos amoldar pelos maus desejos de outrora, ele significa que quando nós não conhecíamos a Cristo, tudo aquilo que a gente pensava e desejava era sem controle.
É impossível eu ser convertido e trazer comigo os comportamentos que eu tinha no passado. Então, a grande luta aqui que o apóstolo Pedro tenta falar é que, uma vez que nós conhecemos a palavra, e essa palavra é para a igreja, tá? Essa palavra de Pedro é palavra para a igreja. Nós não devemos nos deixar amoldar, nós não devemos tomar a forma que o mundo quer que nós tenhamos. Nós temos a nossa própria forma. Nós somos criados com uma forma muito bem definida, que é Cristo. Eu gosto muito dessa palavra nos deixar moldar também. Aqui eu vou puxar um pequeno paralelo por um outro texto, que é o texto de Jeremias. Pode continuar aqui em Pedro, tá? Mas toda vez que a gente fala de tomar forma, não tem como nós nos esquecermos daquela ilustração das pessoas que fazem vasos, né? Você já deve ter visto o vídeo, aliás, voltou a ficar famoso, de vez em quando aparecem uns videozinhos para mim no Instagram, de algumas pessoas fazendo barro, e pouca coisa mudou daquilo que era. A diferença é que antigamente acho que era tipo uma roda manual, né, que você ia girando assim, hoje é um motorzinho para manter a velocidade constante. Mas vocês já viram que coisa bonita que é a formação de um vaso? Para quem tem habilidade, se a gente tentar fazer o vaso vai ser um negócio esquisito. Quem tem habilidade, ele pega um tolete de barro, pega um pedação de barro, coloca ali no meio e começa a dar forma. E é impressionante, ele coloca a mão por dentro, por fora, aquele negócio vai ficando aquela coisa mais linda. Então, esse tomar forma é a ilustração que o próprio profeta Jeremias usou acerca da nossa vida como cristão. Olha só, vou ler para vocês o texto, que está em Jeremias 18, de 5 a 6, diz assim: Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmão, você parou para pensar como que é você chegar para Cristo, chegar diante de Deus e falar: Senhor, usa-me assim como o oleiro usa o barro? Você já parou para pensar nisso? Quando um oleiro usa o barro vem sem forma. Ele não vem com a sua forma própria. Inclusive, se durante a modelagem ele errar, ele consegue consertar o mesmo pedaço de barro. Só que tem um problema. Depois que esse vaso vai para o forno e volta, ele nunca mais toma outra forma. Talvez seja por isso que essa ilustração do vaso é utilizado para dizer que alguns são feitos para vasos de honra, outros são feitos para vasos de desonra. Porque uma vez que você tomou essa forma, aí você não volta mais. Não adianta eu pegar o vaso, quebrar e tentar misturar no barro, que não vai virar um outro barro. Não vai virar um outro vaso. Nós só conseguimos ser moldados enquanto nós ainda não formos pelo forno, tá? Falando no contexto do barro. Então, meus irmãos, é muito importante que nós nos deixemos ser moldados. Então, essa é a primeira... faz parte desse primeiro ponto, né? Não tome a forma do mundo, mas, pelo contrário, se deixe ser moldado. Eu sei que isso é muito difícil, às vezes a gente tem anos de caminhada, tem certo tempo de igreja, mas perceba que não importa a idade que você tenha, não importa quanto tempo você tenha de vida cristã, sempre tem algo para ser moldado, sempre tem algo para tomar uma forma na sua vida. Pô, mas eu estou há tanto tempo caminhando, estou pastoreando, estou fazendo isso, estou falando aquilo. Os irmãos se lembram, em alguns textos apocalípticos, né? Não textos de Apocalipse, mas textos que falam sobre o fim dos tempos, onde muitas pessoas chegarão naquele dia e dirão: Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, expulsei demônios, eu curei. Irmãos, dá para fazer maravilhas sendo enganado. Talvez muitos de nós que estão aqui, o próprio Pedro escreve isso, talvez muitos de nós que estamos aqui estamos sendo enganados, estamos enganando a nós mesmos, achando que nós nos convertemos a Cristo, quando na verdade nós continuamos sendo os mesmos vasos ruins. Nós continuamos sendo os mesmos vasos ruins. Então, a mensagem que fica nessa primeira parte é que nós nos deixemos amoldar. Dói, é difícil, ninguém gosta. Alguém gosta de ter a sua atenção chamada por alguém? Alguém chegar para você: viu, eu não gostei da forma como você falou, não gostei disso, daqui, não. A nossa arrogância fala mais alto, né? A nossa alegria de chamar a atenção das pessoas é maior do que a nossa alegria de receber uma chamada de atenção. Você percebe que quando você quer chamar a atenção de alguém, você chama até com uma certa jactância, falar: ele está errado, eu vou lá chamar a atenção dele. E quando é o contrário?
E quando alguém chama a sua atenção por algo que você fez que não está legal? Então nós sejamos abertos a isso. Continuando o texto, meus queridos, versículo 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Né? Com isso, essa primeira parte, né? Não basta... Por que Deus quer que nós tomemos a forma, que nós deixemos que Ele nos amolde? Para que nós sejamos santos. Por nossa conta, o máximo que nós podemos ser é travestidos de santos, aqueles santarrões. Isso não é a santidade de acordo com Deus. A santidade de acordo com Deus é você agir de acordo com a sua palavra. Eu sei que é muito mais fácil, e hoje, principalmente com as mídias aí, é muito mais fácil a religião do pode ou não pode. Não, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode. É mais fácil, porque não precisa pensar. Agora, o desafio de ser santo no mundo que nós vivemos é ser santo sem essas regras. É saber, puxa, será que eu posso nesse momento? Será que isso me convém nesse contexto? Será que no meio dessas pessoas convém eu falar esse tipo de coisa? Só que isso dá trabalho porque é difícil. Eu prefiro a regrinha, religião da cartilha. Mas o desafio é nós sermos santos sem essas regras. É nós sermos santos nos princípios. Né? Para quem é da área jurídica aí, sabe que eu estou falando de lei. Não seja santo de acordo com a lei. Seja santo pelo espírito da lei. Sabe o que é o espírito da lei na linguagem jurídica também, né? É o que dá o sentido para essa lei. Assim como Jesus disse em Mateus 5, se eu não me engano, que ele veio para cumprir ou para dar esse sentido completo na lei, em mensagens que eu já falei anteriormente, tá bom? Então foquem nisso, meus queridos. Primeiro ponto, não tome a forma desse mundo. Em segundo lugar, continuando a nossa leitura, acompanhe comigo os versículos de 17 até 18. Eu intitulei esse segundo ponto de foque no incorruptível. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês não sabem que foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados. Quando o pastor Rubem apresentou esse tema, né, de que a nossa realidade, né, a nossa relação com Deus não é uma relação de iguais, me veio à mente essas ideias de que aquilo que Deus pensa é totalmente diferente daquilo que nós entendemos. Se eu pedir para qualquer um aqui falar para você qual que é o metal mais valioso e mais incorruptível que existe? O ouro, não tenha dúvida, tá? O ouro. Só que esse texto escreve algo muito curioso. Olha só, não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro. Ouro perecível, né? Andei fazendo algumas pesquisas, mais ou menos uns 10 anos atrás, foi encontrado ali no litoral de Jerusalém, acho que na cidade de Cesareia, uma quantidade de mais de 1000 moedas de ouro, datadas de mais de 1000 anos atrás. Moedas de ouro, imersas no mar Mediterrâneo, mar salgado, e elas estavam ali intactas. Se você voltar mais ainda na história, a tumba do faraó Tutancâmon, são mais de 100 ouros, são mais de 100 quilos de ouro, batido, e está lá intacta. E Pedro vem escrever, falar que o ouro e a prata é perecível. Será que tem um anacronismo, tem alguma coisa errada? Não, irmãos, não. A grande verdade é que a realidade de Deus não é a nossa. Para nós, na nossa vida limitada, ninguém vive suficiente para ver o ouro corromper, para ver o ouro se estragar. O ouro é um metal nobre, ele não oxida praticamente. O ouro é um metal nobre, por isso que vocês têm aliança de ouro geralmente. O ouro não estraga, mas no tempo de Deus estraga. A eternidade de Deus, o ouro é isso aqui. A eternidade de Deus. Então perceba a nuance quando Pedro está usando esse texto aqui, dizendo que ouro e prata são perecíveis, porque a eternidade de Deus, irmãos, tudo é perecível quando nós estamos diante de um Deus eterno. Tudo que nós colocamos valor é perecível quando nós estamos diante de um Deus eterno. Eu sei que muita gente fala sobre
prosperidade, esse tipo de coisa, e é gostoso, é bom você viver com certo conforto. Mas, meu querido, esse ouro que você lutou a vida toda é perecível. Aliás, você vai se perecer antes do ouro que você guardou. Lembra da história do tio Patinhas? Ele tinha lá sua caixa forte com as suas moedas ali, tinha moedinha de ouro. O tio Patinhas, claro que é uma ilustração, mas ele vai morrer e aquele ouro vai ficar. Aquelas pessoas que batalharam tanto para conquistar aquele ouro, o ouro ficou no fundo do mar Mediterrâneo. Aquelas coisas que você conquista, nossa, eu lutei tanto para conseguir um carro, que bênção esse carro. Bênção, Deus abençoe. Daqui a pouco ele estraga, irmãos. Aquela casa que você construiu com tanto suor, daqui a pouco começa a embolorar, você vai ter que limpar. Deixa uma casa 1 ano fechada, sem fazer nada, para você ver o que acontece. É muito comum para as pessoas que se mudam, acontece isso, né? Então, meus queridos, foque naquilo que é incorruptível. Foque naquilo que não perde o seu valor. Sucesso, posição, status. Eu sou fulano, líder disso, líder daquilo. Tudo besteira, irmãos. É tudo temporário, tudo passa. Foque naquilo que é incorruptível, que é a palavra de Deus. Inclusive há um texto que diz, né? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, elas permanecem para sempre, irmãos. O céu e a terra passarão. Quer coisa mais eterna do que céu e terra, no nosso ponto de vista? A palavra de Deus criou isso aqui com a sua palavra. A palavra de Deus. Isso foi criado. Continuando a leitura aqui, meus queridos, versículos 19 e 20. Nos diz assim o texto. Mas, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo. Presta atenção nessa palavrinha mais aqui, tá? Mas, o que ele está conectando? As coisas perecíveis, que você dá valor, com aquilo que é eterno. Então, o que ele está falando? O que ele está falando, se você pegar esse contexto desses 4 versículos? Que você não foi comprado por coisa perecível como ouro e a prata, mas pelo precioso sangue de Cristo. E olha, me veio agora na mente, olha como a lógica de Deus ela é inversa. Eu falei que uma das coisas mais imperecíveis, se é que existe essa palavra, ou se eu estou criando um neologismo, não sei. Imperecível, uma coisa que não estraga, nós pensamos no ouro. Pense em algo que estraga fácil. Sangue. Alguém já fez exame de sangue? Você faz o exame de sangue. Se a enfermeira não fechar rapidinho aquele pote e não chacoalhar, aquilo estraga e coagula assim, rapidinho. Deve ter muita gente da área da saúde aqui, né? Você pegar uma gota de sangue e deixar ela exposta aqui, é questão de segundos. Ela já começa a coagular. Então Deus usou aquilo que era mais perecível aos nossos olhos como exemplo de eternidade. O sangue de Cristo é a coisa mais imperecível que existe. O sangue de Cristo é eterno. Perceba a lógica inversa de Deus. Perceba como a realidade de Deus, a relação com Deus é totalmente diferente da nossa. Como nós somos equivocados no nosso pensamento. O ouro, que é o que nós temos de mais valioso, Deus fala que perece. O sangue, que para nós é um negócio que estraga rápido, Deus fala que o sangue de Cristo é incorruptível. Pararam para pensar nisso, meus queridos? Que coisa impressionante, né? E tem mais, nesse versículo 20, quando fala de sangue de Cristo, e aí a gente tem a obrigação de combater algumas heresias modernas. Para muita gente, Cristo começou há 2000 anos atrás. Mas não é isso que o versículo 20 fala. O que o versículo 20 fala a respeito da criação de Cristo? Conhecido antes da criação do mundo. Como assim, Francisco? Cristo antes da criação do mundo? Já viram aquele versículo de Colossenses? Colossenses 1, ele diz assim, versículo 15: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Irmãos, a história de Cristo ela não começa no ano 0, a história de Cristo ela começa na eternidade. Foi através de Cristo que todas as coisas foram feitas.
Eu sei que Jesus é uma figura muito simpática para o mundo que vê Jesus simplesmente como um exemplo, um espírito de luz. Mas não, irmãos, nós devemos enxergar a Cristo como Senhor e Criador de todas as coisas. Cristo é Deus, Cristo é Criador, irmãos. Combatam qualquer tipo de heresia que fala que Cristo é simplesmente um espírito de luz. Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Mas, infelizmente, nós vemos que muitas pessoas colocam Jesus mais como um coleguinha da rua, alguém que você pode falar de qualquer jeito. Cristo é o nosso Senhor. Continuando aqui, só para encerrar essa parte 2, já caminhando para o final, versículo 21. Por meio dele, vocês creem em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Só para encerrar essa segunda parte aqui, esse versículo 21 é um resumo do Evangelho. Através de Cristo, nós cremos de fato. Até a nossa aptidão para crer, ela só é possível se nós estivermos em Cristo. E ele, nesse pequeno resumo do Evangelho, diz que Cristo ressuscitou dentre os mortos e o glorificou. Caminhando para a terceira e última parte, meus queridos. Terceiro ponto, amem uns aos outros. Convido agora para a leitura do verso seguinte, que é o verso 22. Nos diz assim o texto. Agora que vocês purificaram suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Irmãos, vocês não têm noção como essa palavra, a verdade, me traz alguns gatilhos emocionais. E eu tenho certeza que o Gabriel sabe do que eu vou falar. Vocês não têm noção como essa palavra verdade traz gatilhos emocionais para quem fez parte de uma igreja chamada Congregação Cristã no Brasil. Alguns anos atrás, e quando eu não falo atacando as pessoas, eu falo atacando as heresias difundidas nesse meio, porque eu sei que tem muita gente querida, inclusive você que está me ouvindo em casa nesse momento, conhece alguém da Congregação Cristã no Brasil. Tem pessoas queridas lá dentro, tem pessoas muito sinceras em obedecer, mas cuidado com as heresias que são pregadas principalmente sobre essa palavra verdade. Nesse período, eu não vou contar todo o meu testemunho aqui, senão vai tomar mais tempo, mas enquanto eu ainda era dessa igreja com características de seita, para não falar quase uma seita, eu tinha por volta de 20 anos e eu comecei a frequentar. Eu comecei a questionar, porque eu tinha muitos amigos de outras igrejas e eu não podia conviver com eles, não podia visitar outras igrejas, porque eu estava naquilo que era o único caminho e a verdade. E essa palavra verdade é usada para a revelação, que foi feita ali pelo, talvez, parente meu, Luiz de Franciscon. Essa palavra verdade é usada para algo corruptível. E quando eu recebi a visita de pessoas em casa, vindo da congregação, sabendo que eu comecei a frequentar uma igreja batista, cheio de dúvidas na cabeça, eles falaram assim para mim: irmão, agora que você conhece a verdade, você não pode se desviar dessa verdade. E é com essa conversa demoníaca que pessoas têm sido mandadas para o inferno. Porque a verdade não é a Congregação Cristã no Brasil. A verdade não é a Igreja Batista, que inclusive estou pregando hoje. A verdade não é a Assembleia de Deus. A verdade é o Evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esquecendo o uso político que foi feito dessa frase, mas a verdade é o Evangelho. Não existe autorização para outro uso dessa verdade que não seja a verdade do Evangelho. Tá? Então que ninguém, irmão, engane você falando que é na igreja A, na igreja B que tem a salvação. A salvação está na verdade, que é Cristo. E se você também que está vendo esse vídeo em casa está recebendo essas ameaças de se desviar da verdade, perceba que se desviar da verdade é desviar do que está escrito aqui, não é desviar de nenhuma igreja corruptível. Que Deus esteja abençoando ricamente a todos que ouviram essa mensagem, seja lá em que momento for, mas que nós tenhamos claro esse conceito de verdade. Continuando, irmãos, já caminhando aqui, os últimos versículos 23 e 24. Perdão, antes de eu ler o 23 e 24, eu esqueci de falar que a verdade ao qual o texto 22 ele associa, essa verdade ela visa o amor.
Vocês já viram pessoas que falam, eu tenho uma verdade para te falar. Só nesse tom que ele já usou essa expressão, tem uma verdade para lhe falar, já faltou o amor. Se você tem uma verdade para falar para alguém, fale com amor. Chame a atenção com amor. Então isso que sirva esse recado. Continuando, versículo 23, meus queridos. Pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhe foi anunciada. Esse é um texto fantástico, irmãos, que esse é um texto um tapa na nossa cara, né? A gente tem aquela ideia do Forever Young, sabe? Aquela música do... Nossa, quem cantava Forever Young? Ahá? Não, Alphaville. U2, tem. Forever Young. A ideia do homem de que você foi feito para viver eternamente, né? Só que o problema é que nós achamos que a gente vai viver para sempre aqui nesse corpo corruptível. Irmãos, toda a nossa vaidade, quando nós pensamos nessa vida aqui. E esse texto, né, de Pedro me lembra muito também o texto de Eclesiastes, quando Salomão diz que tudo é vaidade, tudo passa. Quando você está se achando muito, convido você a dar uma leitura em Eclesiastes de vez em quando, ele abaixa a nossa bolinha. Quando você está se achando demais, dá uma leitura em Eclesiastes, ele te coloca no local correto. Tudo é vaidade, tudo passa. Se nós não estivermos de acordo com a vontade de Deus, nada do que a gente faz tem valor algum. E continuando aqui, olha só, ele termina, né, a última frase aqui essa é a palavra que lhes foi anunciada. Né? Então, tudo isso que Pedro falou, ele já está dizendo, essa palavra já lhes foi anunciada. Como eu havia dito, Pedro está pregando para a igreja. E eu falo para vocês, irmãos, tudo aquilo que eu estou falando, eu tenho certeza, eu não falei novidade nenhuma. Talvez um outro exemplo, mas o texto já é conhecido dos irmãos. Mas nós devemos sempre nos relembrar dos textos, porque a cada momento que nós escutamos o mesmo texto, com pessoas diferentes, em contextos diferentes, Deus fala conosco de maneira diferente. Então lembre-se, não tome a forma do mundo, foque no incorruptível e amem uns aos outros. Né? Deus abençoe ricamente os irmãos. Antes de encerrar, tem um momento muito especial que, enquanto eu estava preparando essa mensagem, veio um cântico à minha mente e veio um casal, não um casal de marido e mulher, né? Casal de mãe e filho, né? O marido vai acompanhar, mas eu queria chamar para uma participação especial nesse momento para ilustrar aquilo que nós falamos sobre vaso. Gabriel. Eu quero
a respeito dessa música, como me orientou a colocar no final, porque essa é a última palavra que nós temos. Senhor, me quebra e faz de mim um vaso novo. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado, Senhor querido, por tudo aquilo que o Senhor proporcionou para nós aqui nessa manhã. Não para honra de glória e de homem nenhum, Pai, mas para que a Tua palavra continue sendo engrandecida nessa igreja, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida de todos que trabalham aqui nessa obra. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso pastor Rubem, que o Senhor esteja dando a recuperação necessária. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Gilberto, todos os nossos outros pastores também, Senhor. Obrigado, Pai, pelos nossos ministérios, pelas nossas crianças, que o Senhor esteja abençoando ricamente, Senhor. Mais uma vez, Pai, que a Tua mão preciosa nos ajude e nos ensine a nos renovarmos, Pai, a sermos realmente um vaso novo na Tua presença, Pai. É no nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém.